Boa noite, amados irmãos da família, da fé. Mais um momento que o Senhor concede a todos nós de reunirmos como povo de Deus para este momento de culto e também na instrução da palavra do Senhor. Deus concede essa bênção de podermos reunir com a família da fé e desejando a todos que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, e que Deus, na sua infinita graça, dê a paz a todos nós. Nós vamos nesse instante, antes de ler o texto da palavra de Deus e trazer essa meditação para as nossas vidas nessa noite, nós vamos buscar mais uma vez a presença do Senhor. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós nos encontramos como povo de Deus, reunidos, Senhor, nesta hora, para ouvir a Tua voz, a instrução da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que nada podemos fazer sem a Tua direção, sem a Tua aprovação. Rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos neste momento, para que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família, de perto e de longe, que se encontra conosco neste momento, nesta hora de aprendizado da Tua palavra. Deus, concede a Tua graça sobre as nossas vidas e dá a nós esse sentimento, ó Deus, de andar de acordo com a Tua palavra. Nós oramos agradecido no nome do Senhor Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Amados irmãos, antes de ler o texto, eu quero primeiro dizer à igreja o quanto nós somos ricamente abençoados. Quando um dia o Senhor alcançou a minha vida, a sua vida, quando um dia a palavra do Senhor chegou até nós e pelo ato da ação do Espírito Santo de Deus, Ele aplicou em nossas vidas o plano de salvação. Daí nós podemos compreender a importância de servir a Cristo, de andar de conformidade aos ensinos do Senhor Jesus, porque a palavra de salvação chegou até nós. E diante dessa palavra salvadora de Cristo Jesus, nós temos uma caminhada da vida cristã, uma caminhada gloriosa, uma caminhada abençoadora, uma caminhada cheia de grandes desafios na obra do Senhor. Mas no trajeto da nossa vida cristã, nós podemos em dado momento esquecer do quanto o Senhor tem sido misericordioso para conosco. E aí então nós muitas vezes esquecemos que Deus está no controle da nossa vida, no controle da nossa família, no controle do nosso dia a dia, até aquele grande e glorioso dia que estaremos na presença do Senhor. Como podemos dizer isso? Nós vamos lembrar aqui de um texto que fala de um povo que foi ricamente abençoado, mas em um dado momento eles esqueceram de andar na presença do Senhor, deixaram de obedecer a sua palavra, deixaram de andar na sua presença, de forma que eles enfrentaram as duras sofrimento pela desobediência à sua palavra. Convido você para que abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, falando a um grande homem que Deus preparou para este momento muito especial na vida do Israel de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eteu e do jebuseu. Esse texto mostra aqui algo muito importante. Antes de chegarmos a esta hora
em que Deus conversa com Moisés no Monte Sinai, no Monte Horebe, o povo saiu de uma convocação, de uma chamada que Deus fez com um homem chamado Abraão. Este homem ouviu o chamado de Deus quando diz: sai da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Abraão saiu com o seu povo e começou a peregrinar rumo a essa terra prometida. Essa terra que Deus está falando aqui para Moisés, que mana leite e mel. E o povo então vai peregrinando e passa pelo Abraão, por Isaac e Jacó. Quando chega na linhagem de Jacó com seus filhos, eles estão ali num determinado lugar e a história registra que o povo começou a ter fome, começou a ter escassez na plantação, na alimentação, e souberam que no Egito havia alimentação. O texto mostra que nesse período dessa ligação do povo buscar alimentação, Deus prepara de antemão, encaminhando um dos seus filhos para ir até o Egito. Foi na forma de escravo. Seus irmãos, com inveja do seu caçula, resolveu dar como morto, avisando os seus pais que ele havia morrido, e esse garoto, este adolescente, vai parar no Egito. Passado alguns anos, quem é esse José? Um daqueles grandes homens da corte de Faraó, porque Deus havia usado esta vida não só para ser bênção para o egípcio, mas para ser bênção para o seu povo. Deus levou José adiante para preparar um momento que haveria de tirar a sua família, o seu povo, daquele momento de fome. Agora nós temos aqui o povo no Egito, e eles então chegaram, habitaram numa melhor terra que Faraó mandou dar para o povo de Israel, a terra de Gósen, e ali eles ficam naquela terra, desfrutando das coisas maravilhosas. E chegaram ao ponto de esquecer, entendendo que talvez ali fosse a terra que manda leite e mel. Pararam por ali, estacionaram ali, ficaram ali por muito tempo. Morre José, depois morre um dos faraós e vem outro no lugar, e esse então não conhece bem a história de Israel e começa a fazer algo diferente. O povo preocupado, os egípcios, dizem assim: esse povo hebreu está crescendo muito, nós precisamos subjugá-los. E aí então começa a vir o que? A escravidão. Ou seja, a aflição chega na vida do povo de Deus. Porque a ordem de Deus era não estacionar, não parar, mas prosseguir para a terra prometida. Amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e eu quero destacar aqui alguns pontos relevantes para nós também não pensarmos que a nossa vida está nessa presente caminhada da nossa jornada neste mundo. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nossa viagem aqui é curta. Deus coloca em nós um momento oportuno de sermos usados para sermos canais de bênção, para levar a palavra de Deus. Mas a nossa trajetória é rumo à terra prometida. Mas esses dois versículos que nós lemos, tiramos algumas lições importantes para nós aplicarmos nos nossos dias sobre a luz da palavra de Deus. Quero falar sobre o tema: o Senhor responde o nosso clamor. Isso mesmo, o Senhor atende o nosso clamor. O povo, depois de alguns anos, perceberam que eles estavam desobedecendo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, que não era aquele lugar, mas havia uma terra prometida, uma terra especial, uma terra que Deus havia de preparar, essa terra que mana leite e mel. O povo então começou a fazer o quê? A clamar ao Senhor, a clamar a Deus. Quando nós olhamos para o texto de Êxodo capítulo 12, verso 40, diz que ali o povo ficou no Egito por 430 anos, dos quais boa parte desses anos na escravidão, no sofrimento, sendo subjugado por Faraó, por seu exército. Mas o povo despertou-se e começou a clamar ao Senhor, começou a implorar a Deus por um livramento.
E o povo de Deus começou então a incessantemente clamar a Deus. Nós estamos vivendo esses dias que para nós é tempos difíceis. Nós estamos uma semana, talvez no máximo 10 dias, que nós estamos longe um dos outros. E é uma grande aflição, porque eu quero abraçar meus amados irmãos na igreja, quero estar com os irmãos e nós estamos impedidos por este momento de comunhão. E para nós parece uma eternidade. Pensa agora, irmãos, em anos de sofrimento, anos de escravidão. Mas tudo isso porque o povo desobedeceu a palavra do Senhor. Nós temos um personagem que Deus separa para ser um grande líder. O seu nome é Moisés. Mas é interessante ver a história desse jovem. Ele estava destinado à morte antes de ele para a corte de Faraó. O texto revela no capítulo 2 que o Faraó manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Vejo todo o trabalho, o cuidado que esta mãe fez para cuidar do seu filho, para que ele não fosse morto pelas mãos do soldado. Coloca aquele garoto naquele cesto, vai parar nas mãos de uma pessoa da corte, da rainha, e agora Moisés é criado dentro da corte. Passa ali 40 anos aprendendo toda a ciência do Egito, tornou-se um grande estadista, alguém experimentado na área militar. Mas Deus não tinha ele neste plano. Prepara um momento em que ele é descoberto o que ele fez, e aí ele, para não ser morto, ele foge, vai para a terra de Midian, e ali ele fica 40 anos, agora cuidando de ovelhas, trabalhando como ovelha. Alguém que era da corte do Egito, agora vai para um campo para cuidar de ovelha. E ele fica durante 40 anos ali, cuidando das ovelhas. E em um dado momento, ele vai cuidar das ovelhas e olha para um monte, e aquele monte está pegando fogo, e alguma coisa o chama a atenção tão maravilhoso que ele resolve, então, ir de perto para ver o que está acontecendo. E ele chega lá, ele ouve a voz do Deus Todo-Poderoso. Moisés, Moisés. E ele diz, eis-me aqui. Como que ele pôde compreender que era Deus falando com ele? Porque Deus revelou para Moisés, diz assim, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Jacó, eu sou Deus de Isaac. Ou seja, eu sou esse Deus que um dia chamei, saí daquela parentela para ir para uma terra prometida. Agora Moisés está ali, ouvindo a voz de Deus, recebendo a instrução e se preparando para aquele grande desafio que Deus coloca, não só na vida de Moisés, como Deus também faz isso na carreira da nossa vida cristã. Moisés compreende o chamado. É verdade que Deus diz algumas coisas, porque Deus responde o nosso clamor. Veja que nós encontramos aqui 3 verbos no verso de número 7 para posicionar como Deus responde quando estamos em obediência à sua palavra. Diz o verso 7, diz assim, o primeiro verbo ele diz o seguinte, eu vi a aflição do meu povo. Deus, quando chama o seu povo, quando Deus escolhe o seu povo para pertencer à igreja gloriosa de Cristo Jesus, ele não abandona. Ele é um Deus disciplinador, é um Deus que cuida, é um Deus que, mesmo na hora da nossa infidelidade, Deus continua fiel conosco. E Ele fez essa promessa de não abandonar aquele que Ele chama, aquele que escolhe. Ele está dizendo para mim e para você, eu vejo a sua aflição. O que está trazendo de aflição para nós nesses dias? O que está trazendo de inquietação? Para as pessoas que não têm o temor de Deus, entram no grande desespero, numa grande tribulação. Às vezes as pessoas perdendo a confiança, vai em busca de coisas materiais, quando a nossa confiança não é nas coisas terrenas, mas é daquele que Deus
diz que eu sou que provém aquilo que você necessita. Por isso ele diz, eu vi a aflição do meu povo. Não está, irmãos, distante do conhecimento de Deus esse momento que nós estamos passando. Deus não abandonou sua igreja, não. Deus está trabalhando conosco. Deus está visitando esse momento de nós, em nossos lares, para que nós aproximemos mais, para que nós entendamos que nós precisamos do Senhor, que a nossa vida, ela só tem sentido quando o Senhor está conosco e quando nós entendemos que Ele, de fato, é a razão da nossa vida. Deus nunca deixou de amar o seu povo, a sua igreja. Talvez seja nós que deixamos de andar na sua presença. Eu vi a aflição do meu povo. Mas outra coisa que ele chama para nós a atenção, não é só isso. Mas veja que no verso 7 ele fala essa verdade. Diz outra coisa também. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Ouvi o seu clamor. Israel não tinha solução a não ser nas mãos de Deus. Israel não poderia encontrar resposta para aquela escravidão diante de um exército humano. Mas eles encontraram a resposta de um Deus vivo e verdadeiro. Quando nós aprendemos, irmãos, a compreender que Deus está atento ao nosso clamor, nós podemos descansar do Senhor. Quando olhamos a palavra de Deus no Salmo de número 40, você vai ver que o salmista diz algo muito interessante. Quando diz o verso 1, ele fala o seguinte, veja o que o salmista diz no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E quando nós entendemos que Deus ouve o nosso clamor, e Ele responde, quando diz a palavra de Deus, no Salmo de número 121, Ele diz assim, o meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Amados irmãos, Deus Deus vê a nossa aflição, mas Deus também ouve o nosso clamor. Ele quer que você e eu levamos até a sua presença. O Senhor Jesus sabe o que nós precisamos. O nosso Deus sabe do que nós, nessa caminhada desse dia, nós estamos necessitando. Mas Ele espera que você clame ao Senhor. E quando você clame ao Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor e vai responder a sua oração. Outra coisa importante que Ele diz aqui, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipotente, um Deus que visita o seu povo para abençoar, para repreender, para corrigir. Ele diz algo muito interessante aqui no verso 7 ainda. Certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o clamor do meu povo. E ele diz assim, conheço-lhe o sofrimento. Veja que Deus sabia do sofrimento de Israel ali no Egito. Deus sabia das aflições que enfrentava o povo de Israel. Mas o povo não tinha ainda buscado o quê? A presença de Deus. Quem sabe nos momentos difíceis que Israel estava enfrentando sob o jugo dos egípcios, sobre a direção de Faraó, eles procuraram, quem sabe, soluções terrenas. Eles não buscaram naquele que é a razão de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Talvez isso aconteça conosco também nos nossos dias. O que nós estamos fazendo diante de uma aflição? Às vezes nós corremos de um lado para outro. Nós estamos buscando soluções terrenas e esquecendo que há um Deus Todo-Poderoso. Isso não significa que não devemos buscar. Mas nós precisamos também olhar para aquele que responde o nosso clamor, aquele que atende a nossas necessidades. Amados irmãos, se nós andássemos de conformidade à palavra de Deus, nós conheceríamos o segredo que Deus tem para revelar a cada um de nós. É por isso que o salmista, no Salmo 25, verso 14, diz assim,
Deus dá a conhecer os seus desígnios para conosco, se nós somos íntimos com o Senhor. Como é bom, irmãos, andar na intimidade com o Senhor, porque quando nós andamos na intimidade do Senhor, as nossas aflições, as nossas necessidades, as nossas inquietudes, elas estão descansadas no Senhor, porque Ele vem para dar a nós o alívio, o conforto e o consolo que tanto nós precisamos. Igreja, Israel, durante 430 anos, ficou ali sob o jugo dos egípcios. Mas quando ele pôde, o povo de Deus, Israel de Deus, resolveu clamar diante do Senhor, ele ouviu o clamor daquele povo. Meus amados irmãos, diz o texto, vim para livrá-lo desta aflição. Quando vivemos, irmãos, na total dependência do Senhor, o Senhor não mostra não só para você, para sua família, mas para todos nós, Ele mostra o grande livramento. O Senhor Jesus, certa vez, dizendo aos seus discípulos, quando Ele, depois de ter conversado sobre a sua partida, conforme o Evangelho de João 14, e eles ficaram tristes pelas palavras do Mestre, que havia de deixá-lo, e de cumprir aquilo que Deus havia estabelecido, que era o plano da redenção da sua noiva e da sua igreja. No capítulo 16 de João, ele diz assim, conforme o verso 33, haveremos de passar pelas aflições, mas eu venci o mundo, vós vencereis também. Ou seja, nós não estamos isentos das aflições, nós não estamos isentos das lutas dessa presente vida, mas uma coisa certa, nós não estamos sozinhos, nós estamos com aquele que cuida, aquele que é o guarda de Israel, aquele que está presente para dar aquilo que tanto nós carecemos no momento difícil, o consolo, o conforto, a esperança, a confiança, o descanso nele. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 37, ele diz, entrega tudo para o Senhor, entrega tudo para o Senhor. Ao entregar para Deus todas as coisas, ele diz assim, o tudo ele fará. Amados irmãos, Israel recebeu o presente que mais eles queriam na vida, era a libertação. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos um grande libertador, mais do que nunca o nosso Salvador. Ele nos tirou do jugo da escravidão, do pecado que leva à condenação eterna. Israel saiu do jugo da escravidão do Egito para a terra que mana leite e mel. Nós saímos do jugo da escravidão, da condenação eterna, para um dia nós estamos na pátria celestial com o Senhor Jesus. Pátria essa que nós aguardamos com muita esperança no Senhor. Chegará aquele grande dia, aquele dia glorioso em que nós estaremos na presença do Senhor. Quantos queridos irmãos nossos, da família da fé, dos nossos entes queridos, entes familiares, que já se encontram no gozo eterno do Senhor. Nós um dia iremos encontrá-los e estaremos com Ele nesse gozo eterno, porque Deus há de cuidar nesse período da nossa trajetória da vida cristã, de ouvir o nosso clamor, porque Ele sabe da nossa aflição, Ele espera que você clame, mas Ele vem para livrá-lo, para tirar da condenação, para tirar desse mundo e levar para o gozo eterno do Senhor. Queridos irmãos, quero dizer para a igreja que se nós não estivermos de conformidade à palavra de Deus, nós receberemos o sofrimento, sim. Nós receberemos realmente a disciplina do Senhor, porque Deus não pode abençoar quando nós não estamos na sua presença. Israel passou por esse sofrimento porque por muitos anos eles esqueceram de andar de conformidade os mandamentos de Deus.
Quando o povo está próximo para receber a terra prometida, já no finalzinho da caminhada, Moisés escreve ao Israel de Deus dizendo as seguintes palavras para o povo de Deus ali que estava às portas de receber a instrução da palavra de Deus. E ele diz o seguinte: depois de ter experimentado o livramento, caminhado depois de quase 40 anos no deserto, por mais um período de desobediência do povo de Deus, Deus escreve as seguintes palavras para o povo de Israel. E Deus está dizendo a nós também, que em um dado momento da nossa vida, nós, quem sabe, esquecemos de andar de acordo com a palavra de Deus. E ele diz o seguinte, em Deuteronômio capítulo 8, verso 1, 2, a palavra de Deus é esta: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Depois ele diz no verso 2: recordar-te-ás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Meus irmãos, Deus vai abençoar a minha vida e a sua vida, se nós guardarmos os seus mandamentos. É isso que o Senhor ensina na sua palavra, que Deus há de derramar bênçãos sem medida, se nós também observarmos os mandamentos do Senhor. Igreja querida, povo de Deus, não vamos ficar atemorizados diante desta epidemia do nosso país, que gerou uma pandemia, mas vamos pensar de que Deus tem algo para ensinar na minha vida, na nossa vida. Qual é a aflição que eu e você estamos enfrentando agora? Eu diria que uma da aflição para mim é a tristeza que eu não posso sair de casa, né? A ansiedade não me permite eu sair, mas como eu desejo estar com os irmãos, visitar os irmãos, estar na casa do Senhor, mas nós estamos por um tempo tão curto, e há de o Senhor confirmar isso na minha vida e na sua vida, o privilégio de nós sairmos dos nossos lares, da nossa casa, e rumo agora àquela casa do Senhor, aquele templo, e como templo vivo do Senhor que somos nós, de poder dizer: o Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor viu a nossa aflição, a nossa tristeza, o Senhor conhece o que nós precisamos para ser resolvido, e Ele resolve, porque Ele é o Deus das coisas impossíveis. Amados irmãos, por pouco tempo nós vamos estar na presença do Senhor. No Salmo 42 eu faço uma observação muito interessante, quero citar aqui aos irmãos que os filhos de Coré estavam num cativeiro, e eles começaram a ficar tristes, sabe por quê? Porque eles eram cantores, eles não podiam mais cantar na casa de Deus, porque eles estavam no cativeiro, e eles clamavam diante de Deus, para poder voltar, para estar na casa do Senhor, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amada igreja, Deus deseja isso também para nós, que voltemos como família, como povo de Deus, caminhando junto e rumo à terra prometida, mas enquanto isso não acontece, nós estaremos juntos na casa do Senhor. E estarmos juntos na casa do Senhor significa para nós adorarmos ao Senhor, significa de nós aprendermos a palavra do Senhor, significa que nós vamos fortalecer espiritualmente para estar de acordo com aquilo que agrada a Deus. Irmãos, muitas vezes, por muitas circunstâncias nós enfrentamos na nossa vida, e o Senhor ouviu o nosso clamor. Mais uma vez nós somos provados pelo Senhor, e Ele há de ouvir o nosso clamor. E quero concluir, meus irmãos, nesta noite, lendo 2 versículos da palavra de Deus, para dizer aos irmãos o quanto Deus ouve o nosso clamor. Diz o Salmo que nós vamos ler, o Salmo que é muito importante para nós compreendermos, Salmo de número 34, diz o verso de número 19:
Olha o que o salmista diz, Salmo de Davi, uma das grandes aflições da vida dele, ele escreve exatamente isso. Ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todo o livra. Pode vir as aflições da vida, mas se eu e você estivermos na dependência do Senhor e estivermos colocando as nossas vidas naquele que pode todas as coisas, ele livra todas as aflições. Mas uma outra palavra que faz com que nós precisamos, às vezes, passar por essas aflições. Por que nós precisamos passar por essas aflições? Diz o grande servo de Deus, Esdra, quando escreve o Salmo 119. Veja que diz o verso de número 71. Olha como é que ele fala na palavra de Deus e serve isso como desafio para nós. Ele diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ah, meus irmãos, se Deus quer que eu aproxime diante dele e eu não estou de conformidade com a minha vida de santidade diante de Deus, então ele vai fazer com que eu passe pelas aflições, para me aproximar diante dele e quebrantar-se diante dele e reconhecer que ele é a razão do nosso viver. Amada igreja, povo de Deus, irmãos queridos de perto e de longe, vamos andar de acordo com a palavra do Senhor. Não vamos vacilar na carreira da nossa vida cristã. Nesses dias que nós estamos isolados entre os irmãos, cresçamos em nosso lar, na graça e no conhecimento do Senhor. E quando houver o ajuntamento do povo de Deus, assim como foi no tempo em que Deus preparou, após os 70 anos de cativeiro, lá que o povo começa a retornar, diz o texto que voltaram com grande alegria. Havia choro no povo de Israel, porque eles estavam de volta à sua terra prometida. Ah, irmãos, por poucos dias, não são 40 anos, não são 70 anos, nem 430 anos, é poucos dias. Deus nos dará a bênção de estarmos juntos novamente na nossa congregação, como povo de Deus, para adorar, para bendizer aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Querida igreja, queridos irmãos, que Deus cubra de bênção a sua vida e que na trajetória da vida cristã nós saibamos que mesmo quando vêm as aflições, o Senhor está ali, não só para ver o nosso clamor, ouvir o nosso clamor, mas também Ele conhece as nossas aflições e vem para nos livrar de todas elas. E um dia nós haveremos então definitivamente estarmos na presença do Senhor, que é a razão pela qual nós estamos nessa terra como peregrinos, rumo à terra prometida. Que Deus, na sua infinita graça, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a nossa família da fé, o povo de Deus espalhado no Brasil, que estão perto e longe conosco neste momento. Que a graça do Senhor se faça presente na vida de todos, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Vou orar nesse instante agradecendo a Deus por este momento de estarmos em comunhão com os irmãos e também com a palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus, nós agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de milagres. É um Deus que opera maravilha no meio do seu povo. E diante desta situação que nós estamos passando, nada é impossível para o Senhor. Portanto, nós queremos, ó Deus, descansar em Ti, porque Tu conheces o nosso sofrimento, Tu conheces as nossas aflições. Senhor, não tira de nós a confiança em Ti. Não permite que os nossos corações sejam abatidos por uma desconfiança que Tu não existe. Pelo contrário, que nós possamos, como grandes homens de Deus, em meio das lutas e das aflições, eles confiaram no Senhor, eles descansaram no Senhor. Ó Deus, permite esta bênção na vida
do teu povo. Abençoe o lar de cada irmão que está conosco nesta hora. Que a tua graça se manifeste de tal forma que eles tenham alegria de estar na presença do Senhor. Nós oramos, nós agradecemos aquele que pode todas as coisas, que é o autor da nossa salvação, Cristo Jesus, o nosso supremo pastor. Que Deus assim o abençoe. Amém. Agradeço, amados irmãos, por mais este momento de estarmos juntos, reunir como povo de Deus, nesta hora, no aprendizado da palavra do Senhor. Até um outro próximo momento. Que Deus o abençoe.